Olá, bom dia, bom domingo para você que está acompanhando a programação da TV Paranaíba. Que bom que você acordou bem cedo, está acompanhando o Política Cruzada. Para a gente é um prazer tê-lo aqui conosco. Já tomou café, já se informou, já leu o Jornal Correio, já acompanhou o noticiário. E hoje eu convido você a discutir algo muito importante no contexto político. O seu voto e, mais do que isso, o seu poder de fiscalização para evitar que o dinheiro público seja gasto de forma indevida. É sobre esse assunto que nós vamos conversar hoje. Nós estamos recebendo os 3 promotores, temos o prazer de receber os 3 promotores do GAECO, o Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado, que tem feito um belíssimo trabalho, não só em Uberlândia, mas também na região. E a gente apresenta então os promotores daqui da minha esquerda aqui, já seguindo, doutor Daniel Marota Martinez, promotor de justiça, membro do GAECO, doutor Marcos Vinícius na ponta, Marcos Vinícius Ribeiro da Cunha, também promotor de justiça, membro do GAECO, e o doutor Fernando Henrique Zorzi Zordan. Os 3 vão bater um papo conosco hoje para falar sobre esse trabalho. Eu começo falando de um trabalho que, nos últimos 20 dias, marcou muito o trabalho dessa equipe e, principalmente, a repercussão que isso está trazendo para o Brasil. Começou numa pequena cidade chamada Centralina, a 130 quilômetros de Uberlândia. 9 vereadores foram presos. Uma vereadora continua presa, os outros 8 fizeram um acordo, renunciaram e agora a Câmara Municipal já chamou os 8 suplentes para assumirem e está programado para amanhã a primeira sessão naquela cidade, sessão da Câmara Municipal, uma vez que tem muitos projetos do Executivo que estão aguardando para serem votados, projetos que vão beneficiar a população. Vou começar com o doutor Daniel. Doutor Daniel, 9 vereadores presos em 2 fases da operação em um curto espaço de tempo, 10 dias. Como é que começou tudo isso? O que levou o Ministério Público a conseguir um mandado judicial e levar essas 9 pessoas, representantes do Legislativo, de lá presas? Bom dia. Essa investigação se iniciou em maio do ano passado, em razão de informações que nós recebemos no GAECO, e acompanhada de documentos no sentido de que havia desvio de verba por parte de alguns vereadores da Câmara de Centralina, especialmente os vereadores que faziam oposição ao prefeito. Então abrimos uma investigação já naquela época e nessa investigação foram coletadas inúmeras provas documentais, periciais e testemunhais. E então no final do ano, no início desse ano, nós resolvemos então deflagrar a operação, que recebeu o nome de Viagem Fantasma, em razão de que uma das maneiras de desviar o dinheiro público era o recebimento de diárias que não correspondiam à realidade. E deflagramos a primeira fase com a prisão de 4 vereadores, que acabou culminando com a prisão de mais um vereador em flagrante no mesmo dia, e a segunda fase, cerca de uma semana depois, com a prisão dos demais vereadores, uma vez que já havia suspeitas do envolvimento desses vereadores presos na segunda fase, mas somente com a prisão dos primeiros vereadores e com coleta de novos documentos com as buscas e apreensões que foram realizadas, fechou-se esse panorama probatório, demonstrando-se sem sombra de dúvida que todos os vereadores, cada um com a sua responsabilidade individual, mas todos os 9 vereadores tinham sim alguma responsabilidade nesses desvios de verba pública. Doutor Fernando, esses desvios, a gente percebe que, conforme o doutor Daniel acabou de dizer aqui, começou com a verba de viagem, né, essas diárias. Mas eles extrapolaram muito mais do que isso, né? Tem combustível, tem festa particular feita mais de uma vez. A gente até colheu informações lá, que eu acredito que já estão sendo investigadas por vocês. Teve reforma de associação, compra de telha, material de construção. Tem de tudo, quanto é produto comprado com dinheiro público lá em Centralina? Tem, Henrique. Bom dia a todos. Bom dia. Infelizmente é uma prática disseminada neste tipo de município menor, onde infelizmente nem sempre os poderes constituídos conseguem investigar com tanto afinco, não por falta de vontade, mas às vezes até por falta de material para fazê-lo. Um projeto de desvio de dinheiro público que se inicia muito pequeno começa a aumentar a partir do momento em que os vereadores percebem que a impunidade aparentemente é certa. Então, inicialmente eles começaram esse projeto com desvio
de dinheiro referente a viagens fantasmas, eles pediam diárias de viagens que eles não realizaram. Então eles diziam que iam a Belo Horizonte a serviço, que vinham a Uberlândia, que iriam a Brasília, quando na verdade eles sequer saíam de Centralina, mas faziam o pedido junto à Câmara da diária das viagens não realizadas e começou-se dessa maneira a desviar dinheiro público para a conta deles. Posteriormente, vendo que esse projeto poderia ser mais ambicioso, esses vereadores associados, sempre organizados, de forma estável, de forma permanente, passaram a navegar em outros mares. Eles faziam compras de supermercado, faturavam para a Câmara, mas na verdade os bens comprados iam para as próprias residências. Eles adquiriam bebidas, até mesmo bebidas alcoólicas, faturavam notas fiscais para a Câmara, mas essas notas fiscais eram montadas de uma forma em que parecia que os vereadores haviam comprado apenas água, suco, refrigerante, mas na investigação nós podemos perceber que eles compravam inclusive bebidas alcoólicas, levavam para ranchos, faziam festas particulares e que tudo isso era pago com dinheiro público. Da mesma forma, em relação a combustíveis, esses vereadores abasteciam os próprios veículos particulares em um posto de gasolina e faturavam isso em nome do poder público, sendo que a Câmara Municipal de Centralina possui só uma motobis há muitos anos, mas o combustível comprado seria suficiente para que essa motobis desse 3 voltas em redor do mundo. Então, são várias as formas que os vereadores foram descobrindo ao longo do tempo de desviar dinheiro público em proveito próprio. Dr. Marcos Vinícius, a impressão que dava era que eles nunca seriam pegos, né? Seria algo assim, vamos fazendo, é só entre a gente, o que está combinado, você faz também, eu também faço, então se você contar que eu fiz, eu conto que você fez, então é problema para os dois. Você fica calado, eu fico calado e a gente vai fazendo. Era mais ou menos isso que eles pensavam? A investigação, bom dia. A investigação demonstrou que a prática criminosa ela foi sendo praticada ao longo dos anos de forma disseminada entre todos os vereadores praticamente. Então, não foi um fato isolado de um ou outro vereador em um ou outro período. Na verdade, são fatos que se arrastam há anos e que a sensação de impunidade talvez incentivou que essa prática fosse se perpetuando ao longo dos anos. A gente percebe lá que a população, eu estive lá essa semana que passou conversando com a população, a gente está preparando uma reportagem que vai sair no Domingo Espetacular, detalhando tudo isso com base nas provas e tudo mais. A população gostou muito da atuação e disse o seguinte, olha, esse problema já vinha acontecendo há muito tempo. Às vezes a população tem conhecimento, mas não revela, não denuncia, não vai atrás. Falta participação do cidadão nisso, de ajudar a fiscalizar, de denunciar? Ou, às vezes, tem medo, tem receio? É difícil você exigir do cidadão um comportamento, em algumas situações, heróico. Nessas cidades pequenas, nós sabemos o tanto que a política é forte, sabemos o tanto em que, muitas vezes, alguém da família possui um emprego ou na prefeitura ou em algum outro órgão público, e quando o cidadão vê que o próprio vereador, que é a pessoa que ele elegeu para fiscalizar, para cumprir as leis, não faz, muitas vezes ele se sente numa posição difícil, menor, de tentar levar ao conhecimento dos poderes as práticas irregulares que os vereadores fazem, pois teme que, em contrapartida, ele possa ser pessoalmente prejudicado. A gente percebe no trabalho do GAECO e no trabalho do Ministério Público, de uma forma geral, como muitas vezes a população é bem intencionada e tenta ajudar para que as coisas andem nos trilhos, mas sempre com muito receio, principalmente nas cidades menores, sempre com muito medo de que aquelas pessoas públicas que estão cometendo os atos ilícitos possam voltar contra ele de alguma forma. Doutor Daniel,
me permitam fazer uma pergunta para o senhor aqui. O que eles alegaram no uso do combustível? Porque eu fui até lá e eles falaram assim para mim, não, mas a gente fazia isso aí, mas é porque a gente pegava esse dinheiro e comprava remédio não sei para quem que vinha pedir, ajudava a instituição não sei qual que estava precisando de alimento. Dinheiro público pode ser, pelo menos até onde eu sei, não, mas eu vou insistir na pergunta, pode ser gasto dessa forma? Eu justifico a saída de um jeito e gasto ele de outro? De maneira nenhuma. O dinheiro público, especialmente aquele repassado à Câmara Municipal, serve exclusivamente para o custeio daquelas despesas. É um dinheiro que a gente diz carimbado, é para pagar o pessoal e as despesas de manutenção da Câmara. Alguns vereadores procuraram justificar esse desvio dizendo que esse dinheiro era aplicado em doações a pessoas carentes, combustível, por exemplo, para levar pessoas a outras cidades para participar de audiências, ou mesmo para ser submetido a tratamento médico ou consulta, mas isso não importa. A gente percebe que, primeiro, várias dessas alegações são falsas, uma vez que o dinheiro era utilizado, sim, em proveito próprio, e ainda que seja verdade, parte ou integralmente dessas alegações, nós temos o seguinte: isso é irregular, é ilegal, pouco importa a origem, o destino que foi dado a esse valor desviado. Não se está discutindo ética ou moral nisso, está discutindo a legalidade, e é ilegal, é crime. Então, para o Ministério Público, pouco importa se, a partir do momento que o dinheiro foi desviado, se isso serviu para comprar uma cesta básica para uma família carente, ou se isso serviu para o sujeito beber cerveja e comer carne no rancho. O que importa é que esse dinheiro foi desviado e ele vai retornar aos cofres públicos. Lembrando sempre que atrás dessa boa intenção, de fornecer uma cesta básica, um tanque de gasolina ou alguma coisa, também está sempre implícito aquele pedido de voto. O sujeito ele beneficia aquelas pessoas que ele opta por beneficiar, que são aquelas pessoas que obviamente o apoiam politicamente. E aí há um segundo equívoco e um segundo ilícito nesse tipo de atitude. Isso fica evidenciado a compra de voto, a troca de voto. Eu te ajudo hoje para futuramente, numa eventual nova eleição, você me ajudar? Sem dúvida nenhuma. Até porque essas pessoas escolhem para quem vão entregar esses bens ou produtos. Não manda para todo mundo. Não manda para todo mundo. E aí, de novo, esbarra em outra ilegalidade, porque todas as pessoas, todos os cidadãos têm um direito igual de participar de programas sociais que têm que ser tocados pelo Executivo, pela Prefeitura Municipal e não pela Câmara, cuja finalidade é produzir as leis municipais e fiscalizar o Executivo. Tá certo. A gente vai fazer um breve intervalo, a gente volta rapidinho, tempo para tomar uma água.